Olá pessoal, nós já tivemos a oportunidade de visitar a Alemanha algumas vezes e conhecer algumas das suas cidades. Algumas então nos impressionaram bastante, dando aquele gostinho, né, de visitar uma outra vez. Neste vídeo vamos mostrar para vocês 3 cidades alemãs que nós gostamos demais. No coração da Europa, a Alemanha equilibra uma rica história à vanguarda tecnológica. Conhecido por sua engenharia, o país é muito mais do que a terra da cerveja e dos carros. Apesar do tamanho que aparece no mapa, o país é um pouquinho menor que o estado do Mato Grosso do Sul. Você pode entrar no país por inúmeras cidades, é claro. Uma dica é sempre olhar os voos que saem do Brasil para Frankfurt. Mas por que Frankfurt? Resumidamente, viemos para cá porque compensa financeiramente. Na hora de você fazer sua viagem, você deve avaliar se o preço, né, da passagem para cá, considerando uma noite de hospedagem e o transporte até o seu destino, de fato vai continuar barato, seja por milhas, né, o seu voo, ou por dinheiro. Então faça bem essa conta. Como geralmente as passagens para Frankfurt são bem mais baratas, observe então essa questão, sua estadia e o traslado até a cidade principal. Em Frankfurt, aproveitamos, é claro, seu centro histórico. Pequenino, mas bastante interessante. Logo pegamos o caminho de uma das cidades que mais gostamos no país. Estamos falando de Nuremberg. E aqui esta cidade é uma cidade incrível com diversas camadas de história, algumas bem tristes e outras de superação. É uma cidade que foi conhecida por ser um laboratório de tortura na Idade Média. Aqui também foi um local, né, onde o nazismo foi desenvolvendo sua ideologia e lançou, né, a lei de raça, uma coisa bem terrível, a gente vai falar sobre isso mais adiante. Foi uma cidade duramente destruída durante o bombardeio pelos aliados na Segunda Guerra Mundial, porém é uma cidade que se reconstruiu. E se tem esse passado terrível, é também uma cidade que procurou um outro caminho. É aqui que vai surgir o Tribunal de Nuremberg, é aqui também que vamos ver diversos locais que remetem aos direitos humanos. Vem com a gente conhecer Nuremberg, essa cidade que soube se reinventar. O primeiro registro de Nuremberg data de 1050, bem na Alta Idade Média. Numa escritura em latim ainda do Sacro Império Romano Germânico, havia uma menção em Nuremberg, algo como montanhas rochosas. Bom, agora a gente continuando a nossa caminhada, estamos indo para o castelo de Nuremberg, né, que é na parte mais alta, nem tão alta assim. O Sacro Império Romano Germânico não tinha exatamente uma sede administrativa da onde o imperador governava, né? Ele então viajava pelo território e ia ficando nos palácios, né, para eles nas principais cidades. Aqui em Nuremberg, esse é o local onde ficavam os imperadores, né? Hoje a gente chama aqui de Kaiserburg, né? Ou Castelo de Nuremberg. A primeira referência a esse castelo é de 1050 e daí até o início do século XVI os imperadores vinham e ficavam aqui para administrar então essa região. 400 anos depois, junto com Colônia e Praga, Nuremberg vai se tornar uma das cidades mais importantes do Império. Acontece que na primeira década do século XVII, por conta da Guerra dos 30 anos, Nuremberg vai passar por imensas dificuldades e a cidade vai então perdendo um pouco, aliás, muito, do seu esplendor.
que a gente sempre fala, independente de sua religião, visite templos religiosos, que eles sempre nos dão conta da história do local, da arte, realmente é muito interessante. Na igreja de São Lourenço nós temos 22 obras de arte, além da própria igreja. E a gente escolheu uma para mostrar para vocês. Isso aqui atrás de mim é o altar de Santana. Santana, avó de Jesus, né? Então nós temos bem aqui essa imagem central, Maria com Jesus, Santana. Acima nós temos José, esposo de Maria, Joaquim, esposo de Santana. E abaixo nós temos duas relíquias góticas, né? Aqui na base do altar, nessas caixinhas. Essa obra foi feita por um artista chamado Hans Kulmbach. Ele foi aluno de um outro artista, e aqui da região, que era o Dürer. Esse artista, né, não o da obra, mas o professor, né, foi um artista muito importante do Renascimento, e aqui muito importante em Nuremberg. Então vocês vão ver várias referências a ele também, andando pela cidade. E essa igreja, assim como outras daqui, tem uma história de reconstrução muito interessante. O transporte público, né, aqui é bem integrado. Nós temos rede de metrô, tram, ônibus, trem. E para viajar dentro da região de Nuremberg e também da cidade de Fürth, você pode comprar um bilhete que vale durante todo o dia, e você pega todos esses modais, né? Como estamos em família, a gente comprou o Tags Ticket Plus na maquininha que vende nas estações, né? E esse bilhete ele dá direito a 2 adultos e até 3 crianças, né? Então, por 12,30 € vale a pena, se você vai circular bastante, que é o que a gente vai fazer hoje. Um dos pontos altos da visita à cidade está no Memorial dos Julgamentos de Nuremberg, um museu e centro de memória localizado no Palácio da Justiça da cidade, local exato onde os principais líderes nazistas foram julgados por seus crimes de guerra. O local mais emblemático do museu, sem dúvida, é a Sala 600, onde ocorreram os julgamentos. E tem mais? É claro que tem. Estamos agora chegando no Centro de Documentação Nazista, que fica num prédio, né, que foi mandado construir pelo Hitler, um prédio que está inacabado, né, daquelas ideias de mega construções para mostrar o quanto o Império, o Terceiro Reich, era poderoso, né? Então tinha que ser grande, né, monumental. E esse prédio tem essa proporção, não foi terminado, era aqui a ideia de fazer os congressos nazistas, e hoje é um centro de documentação, né, do Partido Nazista. Estamos chegando em um dos lugares mais emblemáticos do nazismo. Provavelmente você já viu este lugar em algum filme ou documentário sobre o período. Esse é o Campo Zeppelin, local onde Hitler fazia seus discursos e onde o Partido Nazista realizava seus grandes comícios. Aliás, ele foi construído para as reuniões anuais do partido. O nome se relaciona ao dirigível Zeppelin, que pousou neste local em 1909. O campo tinha a capacidade de acomodar milhares de pessoas para assistir aos discursos e desfiles nazistas. Hoje, a área faz parte de um centro de documentação que visa educar sobre a história do nazismo e seus crimes. Aprendemos muito em Nuremberg. Foi um choque andar por essa incrível cidade. Mas tudo tem seu tempo. Depois de 4 dias na cidade, pegamos o caminho de outra cidade alemã. Gente, acabamos de chegar em Dresden e estamos encarando o que, Laura? Curry Roast. Uma coisa assim, vocês entenderam. Eu vou comer. A Laura tá comendo com nível de pimenta 1. Eu queria 0, né? Porque Eu e a Úrsula, nível de pimenta total. Não, meu total ainda é o 6. Acabou.
Você também pediu a mesma coisa. Daí a dica, curtindo a culinária alemã. Sem dúvida a chegada foi quente, não é? Dresden, a capital do estado da Saxônia, é uma cidade que ressurge das cinzas, misturando a opulência barroca com a modernidade. Conhecida como a Florença do Elba, devido à sua arquitetura deslumbrante e rica coleção de arte, a cidade se destaca por sua beleza às margens do rio Elba. Aproveitamos, é claro, o que se pode ver no incrível centro histórico, mas não nos restringimos a ele. Atravessamos o rio Elba, saindo do centro antigo da cidade. Aí a gente vem para um outro lado, com a construção mais nova, uns predinhos baixos, assim, com arquitetura dos anos 60. Então essa parte da cidade não foi reconstruída como era antes do período da guerra e da ocasião do bombardeio. Então, a gente está num lugar que eu não vou me arriscar a pronunciar o nome, vai aparecer o nome escrito. É melhor, mas é esse, o símbolo desse lugar é esse aqui, que é esse prédio azul com esses caninhos, que quando chove, desce água e faz uma musiquinha. Mas não tem só isso aqui interessante, tem outras coisas interessantes nessa área. Ele não está para rua, foi difícil de encontrar, porque isso não é para rua. Você entra, pega a rua principal, que depois a gente também vai colocar o nome dela, e aí vai ter uma entradinha. E aqui tem loja, tem galeria de arte e é residencial. E os prédios são todos bonitinhos. Essa parte, né, que tem esse prédio azul que a gente já mostrou, aqui atrás tem um amarelo, mais adiante tem um com uma girafinha. Fica na parte nova da cidade. E quando a gente fala de nova, tem a ver com esse período do pós-guerra, de reconstrução da cidade de Dresden. E nessa parte, a ideia não era trazer a arquitetura original, né? Mas então eles fizeram os prédios de acordo com... Ficaram mais livres para imaginar, né? Criar e tudo mais. Então... Embarcamos mais uma vez em um dos modernos trens alemães. Se você tiver coragem de encarar o inverno no país, será agraciado pelas paisagens mais incríveis. Mas qual é o destino? Berlim, é claro. Berlim é a capital e maior cidade da Alemanha, uma metrópole vibrante e cheia de contrastes, onde o passado histórico se funde com o presente culturalmente diverso e inovador. A cidade é um testemunho vivo das turbulentas transformações do século XX e, ao mesmo tempo, um polo de liberdade, arte e tecnologia. A história de Berlim é inseparável da ascensão e queda de grandes impérios e ideologias. Uma cidade repleta de incríveis museus que dão conta dessas e outras histórias. Até os locais mais improváveis se transformam em Berlim em local de cultura e história. O aeroporto Berlim-Tempelhof foi um dos aeroportos mais importantes da história da Alemanha. Contudo, não foi possível mantê-lo, né? Financeiramente não era viável. Então foi fechado e foi se tornando um parque público, mas sem nenhum planejamento, né? As pessoas simplesmente foram se apropriando do espaço como um parque. E nós vamos para lá agora conhecê-lo. Esta
Essa estrutura data de 1923, quando o aeroporto foi fundado. 3 anos depois é fundada a Lufthansa, né, a companhia aérea aqui da Alemanha, e ela vai instalar aqui a sua base de operações. Esse aeroporto, então, se tornou um aeroporto muito importante para o país e com um dos maiores tráfegos da aviação mundial. A cidade de Berlim, na Guerra Fria, vai ser dividida em 4 zonas controladas pelas potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, essa área aqui vai ser dominada pelos Estados Unidos, especificamente pelo Exército dos Estados Unidos. Em 1948, a União Soviética então vai bloquear para cá, né, o acesso de pessoas e mercadorias por meios terrestres e fluviais. O que vai acontecer então? Vai ser realizada pelo Ocidente a Operação Ponte Aérea, com voos diários, né, 1.400 voos diários para cá, trazendo abastecimento para essa região e um fluxo de pessoas. A União Soviética então vai perceber que não tinha jeito, né? Então eles vão, em 1949, acirrar, né, esse bloqueio para esta área da região. E aí os caras vão inventar de construir um muro imenso, que passou a dividir a cidade em 2 partes, uma de domínio soviético, outra de domínio do Ocidente, particularmente dos norte-americanos, ingleses e franceses. Enfim, Berlim é outro choque, uma oportunidade ímpar para aprender a história do século XX, in loco. Espero que você tenha se animado e tenha gostado do nosso vídeo. Em nosso canal, há vídeos específicos sobre várias cidades alemãs, além de outros destinos por aí pelo mundo.